Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil e Colégio Criativo, uma escola mais humana sempre. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança, sempre em nome de Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e também no Confiança Aquários. Pimenta Pimentinha é moda para o seu filho do 0 até os 16 anos. Presentei Pimenta Pimentinha. Ao meu lado, o professor Dr. Francisco Agostinho Júnior, médico pediatra, está aqui conosco para falar, professor da Faculdade de Medicina da Unimar, e está aqui conosco para falar sobre os mais diversos assuntos. Hoje tem notícia, hoje tem acompanhamentos aí jornalísticos sobre a informação do Zika vírus, uma informação até que boa, né, que a gente teve nessa semana. A gente vai falar um pouco também das crianças refugiadas, um estudo aí que a ONU apresentou, a Unicef, né? Aliás, são assuntos assim importantíssimos que o Mundo da Criança traz para repercutir com você hoje. Doutor Francisco, muito boa noite. Marcos Vinícius, muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Realmente a semana ela foi marcada por algumas notícias que envolvem crianças e que a gente achou por bem trazer um comentário, trazer a informação, repercutir o assunto, porque o aspecto que o Marcos mencionou do Zika vírus é uma notícia boa. A respeito da notícia da Unicef em relação às crianças refugiadas, e que a gente tem um sentimento assim, porque conhecemos as crianças refugiadas, temos um sentimento assim muito marcante em relação a esse assunto, para dizer ao telespectador da gravidade, da intensidade e até assim como isso é estranho para um mundo assim tão evoluído, século XXI, né, Marcos, com tantas propostas de amor, e a gente encontra ainda grandes dificuldades ainda em função de um meio político não adequado, um meio político muito agressivo, que as coisas realmente não andam bem para as crianças que a gente propõe saúde, a gente propõe dentro de casa, a família com todo cuidado, e na verdade a gente vê um mundo de modo geral assim, com alguns viés, com algumas situações muito tristes em relação às crianças. Mas a boa notícia em relação ao Zika vírus, Marcos, é que havia uma dúvida que surgiu agora recentemente, se não era só o Aedes o transmissor. E isso assustou um pouquinho, porque a documentação foi de que encontraram o vírus, o Zika vírus, presente no Culex, no pernilongo comum. E isso realmente assustou. Desespero total, né? Acabou assim, a ciência acabou tendo que se envolver, especificamente a Fiocruz, para fazer uma documentação, que se isso fosse verdade, realmente nós teríamos aí alguma dificuldade enorme. A gente já não consegue administrar o Aedes. Se a gente tivesse o pernilongo comum, nós estaríamos assim 24 horas expostos a esses vírus, o que seria realmente alguma coisa muito agressiva e de risco para todos nós. E aí houve a necessidade de que fizesse um trabalho mostrando que realmente o pernilongo comum não transmite. Ele possa até ter, mas ele não consegue. E aí tem aí na tela uma lembrança assim que na verdade afasta a possibilidade
de você ter o Zika vírus, é só o Aedes, né? Isso realmente deixa a gente assim mais tranquilo em relação a isso. A gente que continua assim com aqueles hábitos do Aedes. Ainda bem que você traduziu ali, porque estava no estúdio brasileiro, descarta. Pode dizer assim, a própria imprensa internacional valorizou muito o assunto. Foi por isso que a gente pegou um castelhano aí, para mostrar assim que não é uma coisa só nossa, mas uma preocupação mundial de que se sai uma notícia, não, o pernilongo comum transmite o Zika vírus, realmente a gente ia ficar uma situação mais difícil. E ainda em relação ao Zika vírus, um assunto assim muito, muito, muito difícil, Marcos, aí a gente pode ver até o que você pensa, mas foi assim a notícia que saiu agora, dia 7. Está aí na tela. Está na tela, mas diz o seguinte, que o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, defende o aborto para grávidas infectadas pelo Zika vírus, né? Então, esse é um assunto que vai ser colocado, a sociedade tem o direito de fazer a sua opinião, se quer ou não, mas é um assunto assim que abre, Marcos, uma porta assim muito importante, porque se você permite com que uma pessoa, uma grávida, faça o aborto porque ela tem a possibilidade de ter o Zika vírus, e esse diagnóstico não é muito fácil fazer, realmente isso vai ter jurisprudências para outras. E o argumento do Procurador-Geral da República, que está encaminhando isso ao Supremo Tribunal Federal, Marcos, é de que as crianças com anencefalia, elas têm o direito a fazer aborto. Agora, se a anencefalia tem o direito, é isso que ele está dizendo, porque o microcefálico também não tem o direito. E aí você entra num contexto assim, que as opiniões vão divergir muito, porque abre um espaço muito grande. Nós falamos aí em programa anterior sobre a toxoplasmose, que tem um comprometimento do sistema nervoso importante, grave. Então aí a toxoplasmose, aí a pessoa que teve uma rubéola na gravidez, e aí a pessoa que tem um outro vírus qualquer que possa levar a um comprometimento da criança, vai ter uma jurisprudência para poder, se um pode, por que o outro não pode? Entende, Marcos? Então é um espaço assim que vai ser colocado para a sociedade. Eu não sei como o Supremo Tribunal Federal, dentro dos seus valores legais, vai opinar sobre isso, mas na verdade a gente tem muita dúvida sobre isso e uma preocupação então como pediatra que trabalha com as crianças com paralisia cerebral e que vê realmente a grande dificuldade que isso oferece para as famílias, etc. Os casos assim mais graves, mas ao mesmo tempo é um risco você abrir uma situação dessa. Aí só falta realmente legalizar o aborto para quem quiser. Então esse assunto é isso que eu queria que você falasse, porque realmente é um assunto muito difícil e polêmico, né? Polêmico. Muito polêmico. Tanto assim que nós temos algumas opiniões, vamos reservar para o bloco seguinte, de pessoas assim ligadas à religião que já estão se manifestando em relação a esse tipo de situação. Mas é o pediatra preocupado com a criança que vai nascer, preocupado com o conceito de vida em relação a ela, e realmente é um assunto muito importante esse do aborto para as crianças, para as mães que estão contaminadas com o vírus Zika. E que mesmo para a mãe, a gente pode imaginar assim no primeiro momento que pode vir como um alívio, não é tão simples assim, né? Essa vai ser uma dificuldade. Não é tão simples fazer o aborto, como também não é tão simples, Marcos, ela carregar um feto que ela sabe que vai redundar numa criança com uma microcefalia. Sem dúvida. Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência para falar mais sobre esse assunto no programa O Mundo da Criança de hoje. Tá sério demais, hein? Tá louco. A gente volta na sequência. Até já.